fevereiro 8, Levítico 4. Deus continua explicando a Moisés como ele queria que os sacrifícios e as ofertas fossem feitos no tabernáculo que havia acabado de ser construído. O interessante aqui é que Deus usa dois verbos diferentes, né? E que tem mais ou menos o mesmo significado, mas tem um significado diferente. Deus fala a Moisés dizendo, falar é ledaber, dizer é leemor. Então, Deus fala e diz, diferentemente de muitas pessoas que falam e não dizem nada. Deus fala a Moisés dizendo, diz a Arão e a seus filhos, aí vem. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote pecava, porque era homem como nós, né? E quando o sacerdote pecava, a culpa caía sobre todo o povo. Por quê? Porque ele tinha responsabilidade, ele era o intermediário entre Deus e os homens. Então o pecado dele, a transgressão dele, tinha mais valor, né? Vai trazer por seu pecado um bezerro sem manchas, como oferta pelo pecado. Bezerro sem manchas, nós já aprendemos porque eram os mais valorizados. Os manchados eram menos valorizados. Ele vai levar o novilho à porta da tenda da reunião, que era a tenda, né? Diante de Deus, colocar a mão sobre a cabeça do animal, vai degolá-lo. Degolar é cortar a jugular, né? E o sacerdote ungido pegará o sangue do animal e o trará à tenda da reunião, e vai molhar seu dedo no sangue e aspergir 7 vezes o sangue na frente do véu, ou seja, ele aspergia, respingava, né? O sangue 7 vezes no véu. O véu era aquela cortina que separava o santo, que era a primeira parte da tenda, do Santíssimo ou Santo dos Santos, que era a parte mais profunda, onde ficava a Arca da Aliança. Havia uma cortina, um véu separando as duas partes. Só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. O resto do sangue, um pouco ele aspergia ali no véu, né? O resto ele jogava nas pontas do altar do incenso, que era aquele altar todo de ouro que ficava no santo, bem em frente à arca, separado pela cortina. A gordura lhe será tirada, toda a gordura, como se faz com boi, quando o sacrifício é pacífico, e o sacerdote a queimará no altar de bronze, aí já é do lado de fora. O resto do animal, couro, carne, cabeça, pernas, entranhas, fezes, será levado fora do arraial a um lugar limpo, onde se joga as cinzas e queimado com fogo sobre a lenha. Deus dá todos os detalhes como é que ele queria que fizesse cada parte do sacrifício. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o pecado for notório, às vezes acontece. E isso aconteceu na história de Israel, a gente vai ver no futuro, né? Toda a congregação pecou por ignorância. Não sabia que foi levado, foi induzido a erro. A congregação oferecerá um novilho para expiação do pecado diante da tenda. O procedimento era sempre o mesmo, né? Os anciãos é que colocavam a mão sobre a cabeça, porque os anciãos eram os representantes da sociedade, porque aí no caso era toda a sociedade, todo o povo, toda a nação. E os mais velhos, né, eram a autoridade, eles então colocavam as mãos sobre os animais, transferindo o pecado da nação, né, para aquele animal. Molhava o dedo no sangue, aspergia 7 vezes diante do véu, tudo igual. Molhava as pontas do altar do incenso e o resto derramava na base, né, o resto do sangue. Tirava a gordura, queimava metade lá, metade na outra e tal. E fazia este novilho como ao novilho da expiação, anterior que nós já falamos. O sacerdote fará por eles propiciação e lhes será perdoado o pecado. Depois ele vai levar o resto do novilho para fora do arraial. Tinha que sair fora do arraial, quer dizer, seria a cidade, fora da cidade, para você queimar na lenha. Se um dos grandes, no caso aqui, grandes são os mais importantes da sociedade, né? A elite, vamos dizer assim.
o pessoal, a nata. Se um dos grandes pecar e fizer algo errado por ignorância, às vezes a gente faz, né? E assim for culpado, quer dizer, sempre por ignorância ou não, nós somos sempre culpados se fazemos coisas erradas. Não tem como escapar. Ou se o seu pecado lhe é notificado, se alguém diz a ele que isso que você fez é pecado, porque às vezes a gente faz uma coisa errada e não sabe, né? Por ignorância. Tanto que Deus está aqui fazendo uma determinação específica para esse caso, porque ele sabe que isso pode acontecer. A pessoa fazer uma coisa sem saber que aquilo ali é errado. Mas se alguém chega para ela e fala, olha, isso que você está fazendo é errado, ou isso que você fez é errado, a pessoa tem que expiar essa culpa. Porque no momento que ela tomou ciência que aquilo era errado, ela se torna culpada, né? Ela ficou consciente daquilo, então ela tem que, olha, não, realmente eu não sabia, mas eu vou pedir desculpas. Hoje nós pedimos perdão a Deus, né, na oração, mas naquela época, nós estamos ainda no antigo pacto, né, o pacto do Sinai, que também acabou, tem 2 anos que foi feito, 1 ano e pouco, né, foi no primeiro mês do segundo ano, não tem nenhum ano que foi feito esse pacto no Sinai. E durante esse período, a vigência desse pacto, dessa aliança, era assim que se expiava a culpa, porque isso era uma figura do que deveria acontecer no tabernáculo celestial, do qual este tabernáculo da terra era uma cópia. E isso também aconteceu com Davi. Quando Davi pecou com a Betseba, e Natan chegou para ele e falou, e Davi fingiu que não sabia, ou não sabia que estava errado, né? Mas Natan chegou para ele, olha, você está errado. O Natan falou para ele, ele era um maioral. Ele está falando de maiorais, né? O pecado dele é notificado a ele, é o maioral, dizendo a ele, isto que você fez errado vai contra o mandamento, a Torá de Deus, trará como oferta para expiação do pecado, um bode macho sem manchas. É aquele procedimento que a gente já sabe, né? Põe a mão sobre a cabeça do bode, degola o bode, o sacerdote pega o sangue da expiação com o dedo, coloca nas pontas do altar de bronze, lá fora, né? E o resto ele derrama na base do altar, aí queimava toda a gordura, né? E assim o sacerdote faria expiação do pecado. E o pecado era perdoado. Se uma pessoa comum, agora a pessoa comum do povo, pecar por ignorância e assim for culpada, ou se for notificada, mesma coisa, de seu pecado com o que pecou contra o mandamento de Deus, trará como oferta uma cabra fêmea sem manchas. Se fosse importante, seria um bode macho. Se não fosse do povo, seria uma cabra fêmea. Também a gente não pode esquecer que o que é o pecado, né? Porque a gente está falando pecado. Pecado é você sair do alvo de Deus, perder o alvo de Deus para a sua vida. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para um alvo bom, para a felicidade, para vivermos em paz com Ele e com os nossos semelhantes. Mas, para que isso aconteça, nós temos que seguir as instruções dEle, que são a Torá. Torá quer dizer instrução. Lei e instrução. Então, se você não segue as instruções, é como se você estivesse numa estrada com várias placas sinalizadoras e dissesse assim, aqui é abismo, aí você entra. Não vá para esse lado, aí você vai. Não corra, não ultrapassa, você ultrapassa. Né? Todos os acidentes, praticamente todos, que acontecem na estrada são por desrespeito às instruções. Da mesma forma, os acidentes que nós temos na vida, quase todos, acontecem por desrespeito às instruções de Deus. É igualzinho. A lei existe para a nossa segurança. Se você desrespeita, você sai daquele caminho, desvia e perde o alvo de Deus para você, que é a vida feliz. Então, quando a gente está falando pecado, a gente está falando que desvio do alvo, perder o alvo. Se a pessoa comum do povo quiser ofertar uma cordeira para expiar, seu pecado, ela deverá ser sem manchas. Já sabe, né? As ovelhinhas mais valorizadas eram aquelas branquinhas e as cabras as pretinhas.
mesma coisa, tá. Aí o sacerdote vai fazer expiação, propiciação pela pessoa e o pecado será perdoado.